Uma coisa que a gente fez, certo, foi definir o min zoom junto com os bounds, exatamente para a gente bloquear esse movimento, certo? E também para que não desse um zoom que ficasse mostrando 1000 mapas na tela. Só que o problema que a gente teve com isso é o seguinte: no desktop fica bem legal, porque a gente conseguiu aqui ter a vista do mapa todo. Mas se você abrir, por exemplo, no celular, você vai notar que o zoom ficou muito grande, né? E aí você tem que mover muito, por exemplo, para poder ver o outro lado. Olha só, para eu poder ver a Austrália, eu tive que movimentar muito. E o zoom está muito grande, o mapa em si, o zoom nele está muito grande. E aí tem como a gente editar o zoom de acordo com o tamanho da tela também, utilizando uma outra coisa bem legal do React Leaflet. Então vou mostrar para vocês como que funciona, certo? Dentro do Leaflet a gente tem Map Container e tudo, mas a gente também tem um cara bem bacana que se chama Map Consumer. Ele vai consumir, né? Esse Map Consumer ele é bem legal, deixa eu ver se ele importou. Ele serve como um consumer de um provider, como se fosse uma Context API. Na realidade, ele vem da Context API, inclusive. O que ele faz? Quando a gente cria um mapa, todas as informações do mapa elas ficam no contexto do próprio React, na API Context. E aí, esse consumer serve para a gente conseguir pegar esses valores do context e aí a gente consegue trabalhar em cima dele. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui dentro do map consumer, ele retorna para a gente um map, certo? Que é o próprio mapa que a gente trabalha. Um detalhe, esse map consumer ele só funciona dentro como filho do map container, ok? Então você não consegue chamar um consumer do lado de fora, ele tem que ser dentro do container do mapa. E aí aqui dentro eu consigo, por exemplo, dar um console log aqui do mapa para poder ver o que esse mapa tem. Ele sempre espera alguma coisa, algum retorno, um filho, então eu preciso passar aqui um return null para que ele não quebre, ok? Se eu não quiser retornar nada. Se eu quiser retornar, eu posso retornar alguma coisa também, ok? Só de fazer isso daqui, se nós viermos no terminal aqui, deixa eu dar um zoom aqui pra gente, para vocês verem. Olha só, o map, ele é um objeto da classe com todos os métodos que a gente tem aí do mapa, do Leaflet. Então, todos os métodos que a gente tem, ele tem aqui. Então, de dragging, de click, de box, enfim, de várias coisas. Inclusive, a gente tem os controles do zoom. Então, por exemplo, eu consigo definir aqui, olha só, eu vou apagar isso aqui, vou deixar sem console log, vou botar map, ponto, e como vocês podem ver, eu tenho vários métodos aqui, inclusive um método setMinZoom, certo? Que é o zoom mínimo que a gente pode dar. Como eu tinha colocado lá para segurar, eu botei um 3, né? Eu posso diminuir isso daqui, por exemplo, para 2 e salvar. E aí você vai ver que, olha só, agora eu tenho mais uma opção de tirar zoom. E aí agora, olha só, eu consigo ver melhor o mapa mesmo num celular, numa tela tão pequenininha. Só que ao fazer isso, automaticamente eu permiti também no nosso computador, no desktop. E aí ficou essa barra azul feia aqui embaixo, né, que acabou o mapa. E aí não ficou tão bacana, ficou mostrando muito do mapa. Eu não quero tirar tanto zoom assim quando estiver no desktop. Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso tentar verificar a largura da tela e baseado na largura da tela eu defino o zoom. Então eu já tenho aqui um snippet bem pequenininho que faz o seguinte, ó, deixa eu colar aqui. Basicamente eu pego aqui qual é a largura da nossa tela. Então eu tenho aqui com inner width, com client width e com body client width. Isso aqui é uma forma da gente ter cross browser para poder pegar a largura da tela, ok? E aí baseado nessa largura eu vou fazer o seguinte. Se a largura for menor que, por exemplo, 768, aí eu defino esse nosso zoom podendo ser de 2. Então, por exemplo, quando tiver no celular, ok? Aí tudo bem, aí você pode ter um controle de zoom um pouquinho menor. Se não,
ele fica com 3, ok? E aí se a gente olhar lá no site agora, se eu der um refresh, vocês vão ver que no desktop eu não consigo sair desse zoom, então fica bem melhor aqui. Mas no celular, se eu coloco aqui no iPhone, eu consigo, por exemplo, olha só, ter um zoom melhor, um zoom menorzinho, ok? Então ficou bem mais bacana dessa maneira aqui. Mais um pequeno detalhezinho, mas que faz a diferença, certo? E o interessante é que, como vocês podem ver, com esse map a gente tem acesso a várias e várias coisas, a vários métodos, né? Então vocês podem brincar, certo? Com isso daí, para fazer outras coisas que vocês quiserem também, baseados em algumas regras, vocês definirem certas coisas ao mapa de forma programática, ao invés de ser só com propriedades, vocês conseguem programar também.